Bíblia no Evangelho de João 6, verso 30 e 31. João 6, verso 30 e 31. Amém? Tem alguma coisa aqui ligada. Está fazendo algum instrumento. Amém? João 6, 30 e 31. Põe NVI para mim. Por favor. Aê. NVI, por favor. Amém? Estão me ouvindo aí? Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Quando nós olhamos esta palavra e este capítulo, quando você vê, essa história é uma história em que, quando nós olhamos, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Então há uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas, se a gente levar em consideração que havia os solteiros ali no meio, né? Levando em consideração que quem dá o pão é um jovem. Amém? São 5 mil homens, que a palavra de Deus diz, porque contavam apenas os homens naquele tempo. Então eles se assentam ali, Jesus manda eles sentarem, e o primeiro milagre acontece. Sabe qual é o primeiro milagre? O primeiro milagre é um jovem entregar os seus pães, os seus peixes, para alimentar alguém. Amém? Porque um jovem, você sabe que os 5 pães e os 2 peixes eram apenas para o café. Amém? Um jovem, você sabe que o bicho come. É ou não é verdade? É uma coisa estrondosa, espantosa. Se você não tem um jovem ainda, um dia você estará com ele e verá que o cuscuz não é o suficiente. Ele tem que comer o cuscuz, o bolo, um pão, e tem que comer mais alguma coisa depois para poder saciar. E ainda fica com um buraco perguntando qual é a hora do almoço. Então, nós vemos o primeiro milagre que acontece. O primeiro milagre é alguém entregar o que tem em pró de alguém, né? Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que muitas vezes nós estamos tentando alimentar o nosso meio, porque quando você olha uma multidão de 5 mil pessoas, é impossível que outra pessoa não tivesse alguma coisa para entregar, mas todos estavam olhando para si mesmo e não para o benefício de alguém. Então alguém entregou o que tinha para que outros fossem beneficiados. Então Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes em sua mão, ele dá graças e entrega aos discípulos e fala: alimentem a multidão. Quando nós olhamos a história, é muito fácil para nós fazer isso, porque a gente está lendo uma história que já aconteceu. Mas você imagine aqueles homens recebendo aquilo, sabendo o que tinha dentro dos seus cestos, sabendo que era apenas um pedaço do que tinha, e aqueles homens indo levar em direção à multidão. E quando eles chegavam, a multidão colocava a mão e punha a mão e não acabava. E aqueles homens contemplando aquele milagre, vendo o que estava acontecendo, e toda a multidão sabendo do que estava acontecendo. Porque toda a multidão começou a ouvir dizer que eram apenas 5 pães e 2 peixes. Então todo mundo ficou o quê? Espantado com o que estava acontecendo. E todo mundo olhou e falou assim: pronto, chegou o rei que nós esperávamos. O rei que a gente tanto queria, chegou. Porque nós temos uma necessidade. Qual é a necessidade? Ser suprido. Então esse Deus, esse rei que chegou, esse Messias, esse homem que se apresenta, ele se apresenta como um Deus capaz de suprir a nossa fome. Se ele foi capaz de suprir 5 mil pessoas, ele é capaz de suprir-nos
todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de um Deus, nós precisamos de um rei assim. Então essas pessoas, elas se juntam e começam a conversar, e esse era o papo entre eles. Espera aí, nós não só comemos, nós comemos para saciar, nós comemos para nos encher, nós comemos até não ter mais espaço. Vamos levantá-lo como nosso rei. Ele será o nosso rei. Não pelo que ele estava realizando, mas pelo que eles estavam desfrutando. O benefício que eles estavam tendo. Então, o rei que eles queriam era o rei que satisfizesse a sua necessidade. O rei que eles queriam era o Deus que correspondesse àquilo que eles queriam. Então, nesse momento, nessa hora, Jesus faz o quê? Ele supre aquilo que eles precisavam. Não havia pão, não havia lugar suficiente para comprar pão para aquelas pessoas, não havia dinheiro, não havia nada, mas todos saíram satisfeitos. Amém? O importante é saber que na presença do Senhor nós sempre somos satisfeitos. Amém? Jesus, sempre que você estiver com Ele, você sempre vai ser satisfeito, mas não pelo que você quer, mas pela presença dEle em você. O que satisfaz o ser humano não é aquilo que a gente acha que precisa. Em nossa vida, nosso cotidiano, aquilo que a gente vive, nos conduz sempre a pensar que a gente precisa de algo. Então, se você está aqui, você precisa de um casamento melhor, você precisa de um marido, uma esposa melhor, você precisa de filhos melhores, você precisa de um emprego melhor, você precisa ganhar mais dinheiro, você sempre precisa de algo. E eu quero que você entenda, tudo o que você tenha, tudo o que você possa possuir neste mundo, não vai ser o suficiente. Nunca será o suficiente. Porque o nosso coração, a nossa vida, ela foi feita para ser satisfeita em Cristo. Só Ele pode encher o nosso coração de satisfação. Só Ele pode tornar a nossa vida imperfeita, amém? Imperfeita, bela. Porque mesmo você tendo falta, você consegue dar glórias e agradecer pelo que você tem. Mesmo você não tendo uma picanha na sua mesa, mesmo você comendo o zoião instalado com farinha, banana, eu vou te ensinar. Você pega assim o ovo, amém, mexido com um pouquinho de manteiga, aí você coloca a farinha nele, faz uma farofinha, depois você põe assim, corta uma banana santa, nanica, coloca e você, irmão, tem dias que é melhor que picanha. Mas você consegue ser grato. Tem uns que comem, irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão, tem gente que come pé de galinha. Mas amém, em tudo dai glória. Amém? Em tudo dai glória. Mas a gente olhando, a gente consegue entender que nossa vida a gente vai ter faltas. A gente nunca vai estar completo, irmãos. As coisas nunca serão de uma forma tão completa nessa terra, das coisas estarem tão bem ao nosso redor, que essas coisas nos levarão a um sentimento de alegria. Sempre vai faltar alguma coisa. Puxa, se tivesse. Por quê? Porque a nossa satisfação não está no que está fora, mas está em quem reinou dentro. Então eu estou feliz apesar do que está acontecendo. Eu consigo ser feliz apesar das circunstâncias que me rodeiam. Eu consigo ser alegre e continuar vivendo apesar de não ter aquilo que eu tanto queria. Esse é o poder e a graça e a misericórdia de Deus em nós. Fazer com que o nosso coração seja satisfeito pela sua presença. E se você não tiver a presença de Deus, nada neste mundo vai conseguir preencher você. Nada vai te dar satisfação. Você vai ser um eterno insatisfeito. Porque só quem nos satisfaz é Cristo. Amém? E baseado nisso que eu falei, nas coisas que acontecem na nossa vida, a gente chega a pontos de olhar
e nos questionar: qual é o benefício que eu tenho de seguir a Jesus? Qual é o benefício que eu e você temos em seguir a Jesus? Porque nós olhamos a vida através de benefícios, de coisas que nós vamos ter como resultado daquilo que fazemos. Então, eu tenho a minha vida, então eu trabalho, eu quero como resultado, como benefício, um salário. Eu estou em casa, eu trato bem a minha esposa, como quero benefício, aquilo que ela possa me entregar, o meu marido da mesma forma. Então nós trabalhamos nesta terra com a nossa mente através de benefícios. Então eu estou aqui fazendo, mas eu vou fazer isso porque vai me beneficiar. Nós não trabalhamos nessa terra em muitas coisas deste mundo sem ter o benefício. Porque a nossa mente mundana, nesse mundo, a nossa mente quando volta-se para este mundo, é só causa e efeito. Eu faço porque eu vou ter, eu faço porque vai ser bom, eu ajudo porque eu vou ter uma hora que precisar, então essa pessoa vai me ajudar. Eu faço porque, então, esse mundo funciona assim, através do benefício. E se a nossa mente for uma mente que trabalha pelo benefício, minha pergunta para você é simples: qual é o benefício que nós temos em seguir a Jesus? Qual é o benefício que nós temos? É o que esses homens chegam a Jesus e perguntam. Você imagina que essa multidão tinha sido alimentada pelo Senhor. Eles não estavam ali de outra coisa, não, eles tinham vivido um milagre num dia anterior, sobrenatural. E quando Jesus olha para eles, Jesus fala para eles a seguinte coisa: vocês não estão me procurando pelo alimento espiritual, vocês não estão me procurando por minha causa. Vocês estão me procurando porque vocês encheram a barriga ontem. É por isso que estão me procurando. Vocês estão me procurando pelo benefício que eu possa dar a vocês, não por quem eu sou, não pelo que eu sou o pão que desceu do céu, não porque eu posso saciar o seu espírito, a sua vida, de tal forma que essas coisas sejam tão pequenas para você. Não, você está me procurando pelo benefício. E esses homens olham e falam assim: tá bom, que milagres você faz? Olha só, irmão, o que você vai fazer hoje? Porque ontem você multiplicou pão, hein? Agora eu quero que você faça um milagre maior, porque eu quero ver se você realmente é quem você diz ser. Porque o benefício, quando a gente busca Jesus pelo benefício, é só isso que importa. Então nós hoje, muitas vezes, nos movemos e estamos na igreja e buscamos Jesus pelo benefício. O que você vai fazer hoje, Jesus, para mim? Eu saio da minha casa na expectativa de um Deus que vai fazer algo hoje na minha vida, agora, o que eu quero que Ele faça. Eu não saio na expectativa de encontrar Jesus. E minha pergunta é: qual é a nossa diferença daqueles homens? Qual é a diferença que nós temos daqueles homens? Porque eles foram atrás de Jesus pelo benefício que eles queriam. Eles foram se encontrar com o mestre, não porque eles queriam se encontrar e estar com Jesus. Eles apenas queriam que Jesus fizesse mais alguma coisa. Qual o milagre hoje? Será que vai ter pão hoje de novo? Será que vai ter pão hoje? E eu quero que você compreenda e eu compreendamos que nós muitas vezes vamos à igreja com a mesma forma. Nós nos comportamos do mesmo jeito. Senhor, fala comigo hoje, porque hoje eu quero isso, eu quero aquilo. Eu preciso ouvir porque eu preciso de uma direção. Eu preciso ouvir porque eu preciso disso. Eu preciso que você fale comigo porque eu quero isso. Senhor, eu preciso ser livre, eu preciso pagar a conta, eu preciso disso. Eu preciso, então, Senhor, olha, se o Senhor não fizer, eu nem volto mais. Parece absurdo, mas é as nossas atitudes. Porque o que a gente quer é o benefício. Senhor, eu vou,
pelo benefício, você vai fazer? Que milagres o Senhor vai fazer hoje? Será que eu vou ver alguma coisa, um milagre que possa me impulsionar a viver com o Senhor? O que vai acontecer hoje? Será que o louvor hoje vai fazer algo que toque no meu coração para que eu possa te adorar? Será que a palavra vai vir de forma que vai me impulsionar a viver? Ou eu entendi quem eu me tornei a partir do encontro que eu tive com o Senhor? Que eu não vivo mais emocionado com as coisas, que as coisas não me movem a Deus, mas eu vou em direção a Deus apesar das coisas. Se nós estamos buscando benefício no Senhor, se a gente quer apenas, a gente vai na igreja apenas por causa do benefício, a gente não entendeu. Nós não compreendemos o que Deus quer, porque nós estamos como esses homens, atrás do que Jesus vai nos dar. O que você vai me dar hoje, Jesus? Porque eu estou precisando. O que você vai me dar? Vocês estão entendendo? O que nós mais ouvimos hoje, nas ministrações e nas coisas da vida é: Jesus vai resolver todos os seus problemas. E eu quero dizer que Jesus vai resolver o maior dos seus problemas. O maior dos seus problemas é eu e você. Nós somos a maior causa dos nossos problemas. Então, para isso, tem solução. Ele quer matar quem somos, para que nasça alguém que Ele quer que sejamos. Tem solução. Mas a pregação e as ministrações e as coisas da nossa vida que a gente tem, é simplesmente, Jesus vai resolver os seus problemas. Tem até um jargão aí: venha para Jesus e pare de sofrer. Estão te convidando para isso. Mas sabe qual é o convite? Morra. Porque você só vai parar de sofrer quando você morrer. Pastor, irmão, nesse mundo tereis aflições. Ué, qual é a promessa? A promessa não é que você vai ser bem em tudo. A promessa é, irmão, você vai passar por situações, porque são coisas da vida, para que a sua vida não esteja aqui nesse mundo, mas para que a sua vida, ela anseie pela eternidade com Deus. Você entende isso? Aí nós ouvimos aqui, se você seguir a Jesus, você não terá mais problemas financeiros. Basta você vir para Jesus e Ele vai fazer você um quê? Vai fazer você um empresário de sucesso. Porque é isso que a gente vê. O patrocínio de você chegar a Jesus, você tinha dívidas, você não vai ter mais dívidas. Vem para Jesus, Ele vai pagar todas as suas contas. Você não tinha carro, agora você vai andar com um carro blindado. Você não tinha casa, agora você vai andar com um apartamento. Venha para Jesus, porque o benefício é bom. E eu quero dizer, não é Ele, é o que Ele pode fazer. Você está entendendo? Que as coisas, e o altar, e as coisas da vida, e a palavra, e as coisas estão nos levando ao quê? A pensar que nós merecemos mais do que Jesus. Porque se você merece uma vida boa, se você merece todas essas coisas, e esse é o benefício que Ele pode te dar, eu quero que você entenda, Ele não precisava ter morrido. Ele não precisava ter morrido na cruz por nós. Por quê? Porque Ele continua sendo Deus soberano, poderoso e governando todas as coisas. Ele veio morrer por nós, porque a nossa carência e o que nós precisávamos era dEle. Somente dEle. Não estou dizendo para você que você tem que ser satisfeito e parar a sua vida e agora não vou fazer mais nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que você não pode viver por isso. Que a vida é muito mais do que comer, beber e vestir e ter sucesso e aparecer para as pessoas. O viver é Cristo. E nós precisamos entender isso. Porque se nos movemos apenas pelo benefício, e a hora que o benefício não vier? Porque acontece isso. Eu não sei na sua vida,
Mas na minha vida acontece isso. Na minha vida muitas vezes eu prego para você no domingo e já encontro situações logo depois. Circunstâncias as quais eu olho e falo: Senhor. E eu olho e falo assim, eu podia olhar e dizer: Senhor, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Acabei de pregar lá, ó o que eu estou ganhando. Porque a gente às vezes faz essa barganha com o Senhor. Senhor, você já ouviu 7 semanas para 7 meses, bem, sei lá. Já viu isso? Fazer campanha, e a campanha é que você vai fazer aquilo e vai receber aquilo que você pediu. Você já viu isso? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se o Deus que a gente serve, ele pode ser comprado, por isso, ele não é Deus. Se a bênção de Deus pode ser comprada na nossa vida por 12 dias que a gente vem na casa do Senhor, para 12 meses de bênção, a gente não entendeu quem é Deus. Não entendeu. Porque se Deus pode se curvar a algo que eu faça, ele não é Deus. Você está entendendo? Nós, irmãos, nós não mudamos Deus 1 centímetro de lugar da sua vontade. Se ele faz, se ele muda a circunstância, é porque era a sua vontade. A vontade dele é que nós o buscássemos. A vontade dele é que nós nos rendêssemos. A vontade dele é que a gente jejuasse, que a gente estivesse mais próximo dele. A vontade dele era essa. Não é que a gente vai fazer isso e vai mudar Deus, porque Deus não muda. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus é alguém que não é comprado. É alguém que não pode, nós não podemos oferecer. Senhor, eu vou te dar aqui, olha, a pessoa fala assim: irmãos, vamos fazer um envelope agora, uma campanha do envelope. Você dê o seu melhor aí, irmão. Põe o seu melhor, porque o seu melhor vai fazer com que Deus faça na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não entendeu quem Deus é. Se o seu dinheiro compra Deus, que Deus é esse? Qual é a diferença dele de Deus de paus e pedras? Irmãos, nosso dinheiro diante do Senhor é lixo. É lixo. O que fazemos não é porque Deus precisa. Nós fazemos porque somos generosos. A gente oferta e dizima. Eu não fico aqui batendo para você. Eu não fico aqui gastando meia hora da pregação tentando conduzir você a ofertar e dizimar. Sabe por quê, irmão? Porque se você não entendeu quem Deus é, você não vai dizimar e ofertar. Não vai. Se o seu coração é grato, você vai fazer. E se você compreendeu o como isso é bom, não para Deus, mas para nós. Porque a gente diz para o Senhor: isso não me governa. O meu dinheiro não me governa. O que me governa é o Senhor. Eu não dependo do meu dinheiro, eu dependo do Senhor. Está aqui. O que é teu, está aqui. Se eu não entendi isso, irmão, eu não entendi nada. Aí a gente faz: Senhor, eu sou dizimista, hein? Está faltando, e eu sou dizimista. Então eu entrego por quê? Porque eu quero o benefício. Eu não estou entregando porque eu quero ser grato. Você entende isso? Então eu dizimo porque eu quero que o Senhor repreenda o devorador, não deixe faltar nada, e não sei o que, e não sei o que. Irmão, deixa eu perguntar para você: você tem tudo o que você quer? Você consegue comprar tudo o que você quer, que você precisa? Você consegue? Puxa, ainda bem, porque eu ia pedir para você orar por mim. Porque não acontece isso. Porque o dízimo e a oferta não é para que Deus faça, porque se você tem, Ele já te deu. Entende? Você não está devolvendo, você não está entregando para Deus um plus. Você está agradecendo porque Ele já te deu. Então você olha e fala assim: Senhor, obrigado por isso. Eu dizimo e oferto, não porque eu quero, eu dizimo e oferto porque o Senhor me deu. Bendito seja o teu nome. O meu dinheiro não governa a minha vida, está aqui, pronto. Aí eu vou sair e vou falar assim: Deus, olha, hein? Tá lá, hein? Agora, eu quero benefício. Eu quero que o Senhor pague todas as minhas contas. Eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor me dê condições.
Você entende que a gente está fazendo barganha de benefício? E a gente ensina as pessoas que isso é fé. A fé não é de entregar ao Senhor e falar assim: Senhor, está aqui. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Contudo, o meu coração continuará firmado no Senhor. Com muito ou com pouco, tendo ou não tendo, eu vou te dar graças em todo o tempo. Isso é fé. Você está entendendo, irmão, que a gente está vivendo com Deus pelo benefício? Eu quero benefício, Deus. Eu estou indo no culto de sexta-feira, estou indo na oração, porque eu quero que o Senhor faça isso. Eu estou indo no culto de domingo, porque eu quero que o Senhor realize isso. Olha, se o Senhor não... se o Senhor não fizer... A gente não fala assim, mas as nossas ações são assim. Porque a gente fala assim: Deus, eu não vou mais. Eu não vou mais no culto, porque o Senhor não fez isso, porque o meu marido não converteu, minha esposa não converteu, meu filho não converteu, não sei quem não converteu, porque eu continuo com dificuldade financeira, porque, irmão, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque Ele é Deus. Nós estamos aqui porque amamos a sua presença. Nós estamos aqui pela eternidade. Nós estamos aqui porque entendemos, irmão, que sem Ele não conseguimos viver. É por isso que nós estamos aqui. Nós vamos para a igreja, irmão, porque é um encontro de pessoas que amam a Jesus. Não pessoas que estão olhando para as mãos, para o bolso do pai. Você sabe, irmãos, às vezes eu me sinto que a gente vai nos lugares e a gente, é como se a gente fosse. Você já viu criança? Muitas vezes quando vem e ela está interessada no algo que está no bolso do pai, ela se achega, ela vai no bolso, metendo a mão no bolso. Parece que a gente faz isso com Deus. Porque a gente quer o benefício. Senhor, eu vim, olha, Senhor, eu acordei cedo. Deus, domingo, Deus, era para mim dormir até meio-dia. Eu queria ter dormido até meio-dia, Senhor, olha, tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto não sei o quê, e olha, tirei para ir na sua casa, hein? Então, olha, cuidado com o que o Senhor vai falar, hein? Cuidado com o que o Senhor vai fazer, senão eu não faço mais. Pastor, eu não falo isso. A gente não fala, mas a gente faz. A gente pensa. Vim no culto e não era o que eu queria. Irmão, o culto não é o que você quer. Os louvores não é o que você quer. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui por causa dEle. E todas as expressões que fazemos e tudo o que fazemos aqui só há um objetivo: Cristo Jesus. Que nós nos voltemos para Ele. Que nossos olhos fitados neste mundo e nas coisas dessa terra sejam tirados, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque há dias na nossa vida, porque os dias são maus, há dias na nossa vida que é só isso que vai nos manter em pé. É só isso que vai nos manter em pé. Você olha para a esquerda, você olha para a direita, você olha para os lados, não tem saída. Você já passou por isso? Situações às quais você não tem saída, circunstâncias a qual você olha, por mais que você faça, parece que as coisas não acontecem. Você faz e parece que quanto mais você cava, mais o buraco afunda. E o que vai sustentar você nesse dia, se as coisas não mudarem? O que vai sustentar você nesse dia, se nada acontecer? O que vai sustentar você nesse dia, quando faltar o pão? O que vai sustentar você no dia e que as coisas não acontecerem como você quer? O que vai sustentar você? Se o benefício não acontecer, se a gente não entender que é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória, independente do que aconteça. É por isso que nós vivemos, é por Ele que nós nos movemos. Senhor, está desse jeito, mas olha, acima disso está o Senhor. E eu estou firmado em Ti.
Se não, irmãos, a gente vai olhar pelo benefício das coisas. A vida vai nos levar, deixa eu falar para você, as situações da vida vão nos levar para longe do Senhor. A gente vai se tornar um belo de um religioso. Acredita, sabe que faz, mas não está aqui dentro. Não está aqui. Eu digo o que ele faz, mas de verdade, quando eu estou com ele, ele sabe que eu não falo isso para ele. Ele sabe quanto eu reclamo todos os dias do que eu não tenho. E esqueço de agradecer por tudo que ele tem me dado. Quão bom é o que eu tenho e como eu não valorizo o que eu tenho. Mas estou em busca de tantas outras coisas que talvez essas coisas vão preencher o meu coração, ao invés de me voltar para ele e dizer: Senhor, que o meu coração possa ser cheio da tua presença, que a minha mente seja cheia de ti, e que os meus olhos sejam fitados na eternidade, para que eu possa, Senhor, não viver por este mundo, mas viver para a glória do teu nome. Irmãos, quando a gente olha a história, quais é o benefício que aqueles homens tiveram nesse mundo de seguir a Jesus? Quando você olha a história dos homens de Deus, homens que entregaram a sua vida por Jesus, qual é o benefício? Qual o benefício físico? Paulo era um homem que tinha tudo, um homem bem de tudo, e esse homem larga tudo, todo o benefício que ele tinha. Ele diz: eu tive tudo como esterco a partir de quem eu encontrei. A partir do encontro que eu tive com ele, tudo perdeu o valor. Um homem que foi açoitado, um homem que foi arrastado para fora, apedrejado, um homem que naufragou, um homem que foi mordido por uma cobra, um homem que foi lançado, irmãos, dentro de um buraco. E lá dentro, numa prisão, ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou bem, não tem problema algum. Ele não estava lá dizendo: peraí, a conta que eu tenho que pagar, meu Deus, Senhor, preguei em mais de tantos lugares, já levei tua palavra na Ásia, agora eu estou aqui na prisão de Roma pregando para essas pessoas que estão aqui. Eles estão conhecendo o Senhor. Quero te falar uma coisa: se o Senhor não me tirar daqui, nunca mais prego a tua palavra. Se o Senhor não fizer algo para que eu saia daqui, olha, hein? Um homem que não tinha sua capa, que um dia na sua palavra ele diz assim: olha, vai para Timóteo vir, e quando ele vir, traz a minha capa, porque eu estou com frio. Irmãos, esse homem comia das piores comidas, esse homem vivia da pior maneira aos nossos olhos possível. E esse homem rendia glórias, louvor e adoração, pregava a palavra e dizia que viver é Cristo. Qual é o benefício que esse homem teve? Talvez nos nossos dias ele seria um amaldiçoado. Talvez nos nossos dias a gente olhasse para ele e dissesse: olha que homem cheio de pecados, porque ele não tem um carro bom. Não quero nem ouvir o que esse homem tem para falar. Ele não tem um carro bom, ele não mora numa casa boa, ele não tem tantos seguidores. Esse homem não é de Deus não, hein? Porque a gente vive com Deus, nossos olhares estão através do benefício. Esse mundo, irmãos, esse mundo não é o que há de mais importante, que senão esse homem não viveria desse jeito. Nós olhamos outros homens, a Bíblia nos fala do jovem Estevão. Esse homem cheio do Espírito Santo, ele começa a se levantar e a pregar e a falar do Senhor, e chega diante dos homens e começa a lembrar desde Moisés, e fala e traz, e a palavra de Deus diz que esses homens olharam para ele e rangiam os dentes de raiva por ele. Eles estavam com raiva do que ele tinha. E esse homem não olhava para a sua vida e falava assim: peraí,
Para que ser assim? Não, eu posso ser mais maneiro, fazer aqui o social. Deixa eu ver o que eu consigo ganhar com o que eu sei, com o que eu tenho. Não, irmão. Ele não pregou para pregar, ele não ganhou para pregar. Aliás, ele ganhou a bela de uma pedra. Não uma, várias. E esse homem morreu, sabe como ele morreu? Ele morreu apedrejado. Qual é o benefício que esse homem teve? Isso é verdadeiro. Qual o benefício que esse homem teve? De estar ali levando uma palavra e tentando alcançar o coração daqueles homens que eram duros de coração. E mesmo assim não recuou, e mesmo assim não voltou atrás, e mesmo assim não se disfarçou, e mesmo assim não se ocultou, simplesmente pregou o que tinha que falar, falou da mesma forma, com ousadia, cheio do Espírito Santo. Enquanto aqueles homens rangiam os dentes e pegavam as pedras, ele olhou e disse: eis que vejo o Filho de Deus. Ah, irmãos, aqueles homens, imagina a raiva daqueles homens. O que esse homem ganhou? Diz para mim. Talvez seja uma história que nós não tivemos visto. Talvez ali saiu dali, escondido pelo canto, abriu uma igreja, a qual foi uma das maiores igrejas daquele tempo. Ele tinha um louvor maravilhoso, tinha os melhores microfones, tinha um dízimo abençoado. Ele começou a andar de biga, né? Porque não tinha carros. Ele começou a andar biga de ouro. Ele começou a ter riquezas e poder. Era um homem influente no seu tempo. Não, nada disso. Apenas Cristo era o benefício. Apenas ser achado em Cristo. Apenas falar a verdade e não negar quem Cristo era. Isso era o benefício, a vida eterna. Não importa, vocês vão querer me matar, vocês estão pegando na pedra, vocês estão fazendo, não importa. Eu vivo para sempre. Eu sei o que eu estou vendo, eu sei o que eu estou contemplando. Eu não vivo por este mundo, eu vivo pela eternidade. Será que isso já encheu o nosso coração de tal forma, irmão, que a gente começa a olhar e falar assim: peraí, para que eu preciso disso? Por que eu preciso disso? Espera aí, mas vão me reconhecer. Irmãos, em nome de Jesus. Hoje, se você comprar, nem sei qual o iPhone que está aí, se você comprar ele hoje, amanhã já tem outro. Você comprou um carro zero hoje, amanhã tem outro. Você comprou uma casa boa hoje, amanhã ela não é mais nova. Você pagou já suas contas, amanhã tem conta de novo. Porque é um milagre isso, não sei o que acontece. Eu não sei, irmãos. Parece um milagre da multiplicação. Eu não sei se é assim na sua vida. Mas às vezes eu pago um negócio, quando eu olho tem outro. Oh, Jesus. Mas é assim na nossa vida, e qual é o benefício que a gente vai ter? Senhor, se o Senhor fizer, eu faço. Irmão, a gente não tem vergonha na cara, não? De falar para o Senhor isso. De tentar falar para o Senhor que vai fazer algo que muitas vezes a gente tem obrigação de fazer. Por causa do benefício. Será que as nossas orações e a nossa busca realmente é por Deus? Será que o nosso coração realmente anseia por Deus? Será que isso a gente entendeu que é a única coisa que a Bíblia diz que é tesouro? Será que a gente entendeu isso ou não? A gente ainda está aqui ainda, vivendo aqui e vivendo só por isso. Conforme eu disse, não estou dizendo que você não tem que acordar cedo. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que se você vive para Deus por causa disso. Se você está aqui hoje, porque você tem que pagar uma conta amanhã. É por isso que eu estou falando.
E o que Deus vai fazer hoje? Vai liberar sobre a sua vida? Será que o pastor vai levantar a mão e vai dizer: receba? Porque tem que fazer né, irmão? Ou se quiser até, para que você saia daqui abençoado. Eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Ninguém pode te dar o que você já é. Você já tem a bênção. A bênção já repousa sobre você. Você era maldito, hoje você é bendito. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E hoje Ele vive através de você. Você é bendito. Você entende isso? Ah, Senhor, me ajuda. O Senhor vai te ajudar. Amém? Porque a gente vê o Senhor, a bondade do Senhor conosco. Nós enxergamos a bondade do Senhor, os livramentos, as coisas que acontecem, amém? Mas não é isso que nos leva a viver com Deus. Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade em ler a palavra, em orar? Justamente por isso. Porque a gente só vai fazer isso se tiver benefício. Senhor, eu estou tendo um tempo com o Senhor, hein? Olha lá, lembra lá, hein? Libera lá para mim. Libera lá. Porque eu estou precisando. A gente não está lá, Senhor. Eu estou aqui só por causa do Senhor. Eu não estou aqui por outra coisa. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. E eu falei para ela, eu fui conversar, eu estava batendo um papo. Comecei a conversar assim. Eu gosto muito disso. De tomar um café, comer uma esfirra. Gosto muito disso, de bater um papo. Simplesmente por estar junto. E eu estava conversando, sentei para conversar. E a pessoa começou a falar do ministério. Não, porque o ministério. E eu só olhando para a pessoa assim. E daqui a pouco ela falou assim: você não vai falar nada? Eu falei assim: não. Por quê? Porque eu não estou aqui por causa do ministério. Eu estou aqui por sua causa. Eu quero falar com você. Não quero falar com o ministério. Ministério, se você vai pregar, se você vai dançar, eu não quero nem saber disso. Eu quero saber de você. É isso que eu quero saber. Eu quero saber como está o teu coração. É isso que importa. Porque às vezes, irmãos, a gente só está envolvido por alguma coisa. A gente não está interessado no que Jesus está interessado. Jesus só está interessado nas pessoas. Como você está? É só isso. Não o que você faz. A gente precisa, irmãos, entender que nós mais atrapalhamos ao Senhor do que ajudamos. Eu e você. A gente atrapalha muito o Evangelho. Porque a gente quer trazer para as pessoas muita coisa. E às vezes é simplesmente falar para as pessoas: irmãos, é necessário a gente se arrepender. Será que a nossa pregação conduz as pessoas a Cristo? Ou a nossa pregação conduz as pessoas a um Genésio, não Jesus, a um Deus genérico, que vai fazer o que Ele quer? Eu quero que você entenda, todos nós nos achegamos a Jesus pelo benefício. Todos nós. Você pode se achegar a Jesus pelo benefício. Porque muitas vezes as situações da nossa vida, elas acontecem e a gente precisa de alguém que nos auxilie naquele momento. E Jesus é essa pessoa. Mas apesar da partir do encontro que nós temos com Ele, o benefício é Ele. Não é mais o que Ele faz. Não é mais o que Ele realiza. Não é mais se seremos bem vistos. Não é mais se as coisas vão acontecer. Não é mais se a conta corrente vai mudar. Não é mais se eu vou ter ou possuir. Não, isso virou demais coisas. Tudo se tornou Cristo. Tudo. O benefício, irmão, de viver uma vida com Deus é Ele. Vocês estão entendendo? Jesus da glória. Se o irmão do seu lado estiver dormindo, dá uma cutucada assim, embaixo da costela dele, amém? Se a gente olhar o benefício, irmãos, eu já orei por pessoas que não eram cristãs, que no leito de hospital estavam lá, e as pessoas às vezes comentam e eu vou visitar, independente de ser do ministério ou não, independente, irmão, não estou nem aí para isso, amém? Sou pastor de Cristo, não pastor do ministério somente. Então não estou nem aí se a pessoa é da igreja ou não é, me chamou para orar, eu vou. E eu já orei por muitas pessoas no leito de hospital que estavam morrendo. A pessoa já desenganada pelo médico, o familiar falando assim: ih, pastor,
já era. E a gente vai, a gente ora e o Senhor tira daquela situação. O Senhor muda a história, a pessoa vai bem, começa a andar, começa a ficar bem. E minha pergunta é, essa pessoa veio para a igreja? Não, não veio. E minha pergunta é, quando ela entendeu não vir para a igreja, o Senhor foi lá e colocou a doença de novo nela? Ela voltou para o hospital? Não. Ela continuou vivendo, irmão. Por quê, irmão? Porque o benefício deles é esse. É só escapar, ser livre. Se o Senhor me tirar agora, Deus, já vi pessoas, Senhor, se o Senhor me tirar disso agora, dessa vez, eu prometo que eu vou para a igreja. E todas as vezes é a mesma coisa. E muitas vezes o Senhor opera os seus milagres. Minha pergunta é, se é o benefício que nos traz a Jesus, a gente não precisa de Jesus pelo benefício. Você entende isso? Nós não precisamos de Jesus por benefício. Muitas pessoas têm livramentos. Você já viu pessoas, irmão, que batem no carro, o carro acaba e tal, mas a pessoa sai ilesa? Você já viu isso? E a pessoa não era cristã. Mas espera aí. Por que isso? Você entende que não é o benefício? Senhor, mas acontece conosco. Escorregar no sabonete do banheiro, bateu a cabeça, morreu. Acontece conosco de o Senhor não nos livrar de uma enfermidade. Acontece conosco de você ver pessoas que são dedicadas ao Senhor, pessoas que amam a Jesus. Irmãos, eu orei por pessoas que foram até o último momento dizendo, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Senhor, não tem problema, se o Senhor me curar, amém. Se o Senhor não me curar, eu vou estar com o Senhor até o último momento de vida. E o Senhor não curou. Eu já vi pessoas, irmãos, que Deus não livrou. Você fala, Senhor, crianças, irmãos, pessoas que a gente fala, Senhor, e Deus não livrou. E aí, e o benefício, Deus, de eu te servir? Olha só a situação como está. Morreu quem eu amo, a pessoa que não sei que eu amo, ou eu, ou alguém está enfermo. Ó Senhor, meu filho está desse jeito, meu marido, minha esposa. Olha só, Senhor, cadê o benefício? É por isso que a gente está vivendo? É isso que nos move a viver uma vida com Deus? Senhor, olha o emprego, olha a vergonha que eu estou passando. Deus, me põe como cabeça, Senhor. Irmão, vou falar uma coisa para você. O Deus que você serve, Ele foi exposto à vergonha. O Deus que você serve andou nas ruas de Jerusalém nu, porque o pintor colocou algo lá, mas eles eram crucificados nus. E alguns historiadores dizem que as costelas de Jesus já estavam aparecendo pelo chicoteado, carregando uma cruz nas ruas de Jerusalém, porque essa era a vergonha de quem era crucificado. Depois ele foi levantado nu. E você está dizendo que está passando vergonha? Você está dizendo que está sendo humilhado? Você não tem vergonha não, irmão? Misericórdia. A gente tem que olhar para Ele e falar assim, eu posso passar por qualquer coisa, não tem problema. Vocês estão me envergonhando? Vocês acham que isso me atinge? Não, irmão, eu posso passar. Você não pode, mas eu posso passar. Eu posso passar por situações difíceis. Eu posso. Não tem problema. Por que eu posso? Porque eu posso todas as coisas, Filipenses, naquele. Pode mesmo? Você pode mesmo todas as coisas naquele que te fortalece? A palavra de Deus diz que Paulo falou isso, mas ele falou, eu posso passar necessidade, eu posso passar fome, eu posso padecer
eu posso, porque Cristo me fortalece, ou seja, Ele me livra, é isso que está dizendo? Porque Cristo vai me livrar, é isso? Hã? Porque você quer ser livre de tudo? Não quer passar por nada? Hã? A palavra ela diz que o Cristo vai o quê? Fortalecer você. Para quê? Para quê? Repete comigo. Para passar. Não é para ter vitória? Não é para ser livre? Não, é para passar. É isso que o texto está dizendo. O Senhor Cristo me fortalece para que eu possa passar. Não é para livrar. Irmãos, não estou dizendo que Ele não livra, Ele livra. Eu não estou dizendo que Ele não faz, Ele faz. Mas e se Ele não fizer? Aonde vai estar o meu coração? Vai estar, Senhor, o Senhor não me ama. Ai Deus, olha só a vergonha. Olha Deus, e não sei o que. Ou vai estar assim, Senhor, me fortalece para que eu possa passar se o Senhor não me livrar. Fortalece o meu coração, fortalece a minha vida. Quando eu vejo isso, alguém aqui já viu o filme do Aquaman? Eu gosto dessas coisas, meu irmão. Alguém viu já? Tem um filme do Aquaman que é o seguinte: tem uma parte lá no filme que tem uma mulher que faz uma bolha de ar no meio do mar. E eles falam pessoalmente assim. Eles falam em seco, no meio do mar. É isso que o Senhor faz conosco. O que Ele faz conosco? Ele nos mantém, nos sustenta, enquanto tudo ao nosso redor continua do mesmo jeito. É isso que nos fortalece. Nos fortalece por quê? Porque as coisas ao redor, elas continuam acontecendo, mas eu estou firme naquele que me fortalece. Mas olha a notícia, eu estou firme. Amém, irmão, amém. Mas, amém, amém. Senhor, o Senhor pode livrar, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode mudar a história, mas olha, com tudo isso, o meu coração continua firme no Senhor. Eu não vou sair 1 milímetro daqui, porque eu sei que o Senhor me ama. Você está entendendo, irmãos? Ele pode fazer muitas coisas por você, mas, irmãos, Ele quer viver em você, Ele quer ser real em você, Ele quer ser a única fonte de satisfação da sua vida. Não é ninguém que vai satisfazer você, não é um casamento melhor, não é um alguém, não é o mundo, não são riquezas, não são vícios, não é o que esse mundo tem, é Cristo. É Cristo. E se a gente não entender isso, a gente nunca vai viver felicidade. Porque felicidade, irmão, é Cristo. Apesar de tudo que está acontecendo ao meu redor, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Você entende isso? Eu nem sei onde eu estou. A palavra de Deus, ela, na continuação de quando Jesus, ele faz a multiplicação dos peixes e dos pães, logo depois, os apóstolos são colocados num barco, e eles vivem um momento de uma tempestade gigantesca na sua vida, a ponto deles acharem que iam a pique. Mas Jesus, dessa vez, Ele não está no barco, mas aqueles homens, eles veem alguém se chegando, andando por cima das ondas, andando da tempestade, no meio da tempestade. E Pedro olha e fala assim: é um mestre. Não é um fantasma, dizendo uns. Não é um mestre. Senhor, se és tu, manda que eu vá te encontrar. Manda. E Jesus fala para ele: se você quiser vir, vem. Aquele homem, ele se põe
e começa a andar sobre as águas. Irmão, você já viu o que esse texto estava falando? Ele vem após uma multiplicação de pães, um milagre tremendo. Após isso, o Senhor mostra para nós que o maior milagre é conseguir enxergá-lo no meio das tempestades da vida. Jesus não estava dentro do barco, mas Jesus não estava ausente da situação. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Jesus não está ausente da situação. Amém? Não está ausente. Ele pode não estar ali, você não pode estar vendo ele no meio do barco, a tempestade, porque eles estavam acostumados que Jesus estava no barco, ele acalmava a tempestade, estava tudo bem. Mas só que no meio da tempestade da nossa vida, das circunstâncias em que temos, Jesus sempre está o quê? Querendo que nos acheguemos a Ele, independente da tempestade. Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo, eu quero ir até aí, se for o Senhor. Irmão, esse homem era louco. Ninguém tinha andado sobre as águas, ninguém poderia viver uma situação daquela fisicamente, normalmente ele não tinha visto isso em lugar nenhum. Mas aquele homem, ele olha e fala assim: em meio a tudo o que está acontecendo, eu posso andar, se for em direção ao Senhor. Deixa eu falar para você, em meio às tempestades da vida, a circunstância pode estar passando, você consegue caminhar, se for em direção ao Mestre, não em direção à sua vitória. Deixa eu falar para você, não em direção à sua vitória, mas em direção a Ele você pode caminhar. Mesmo você achando que não pode, mesmo você achando que não dá, mesmo as tempestades, porque a tempestade não parou e as coisas não acabaram. Jesus não acalmou a tempestade antes dele começar a andar. As coisas não aconteceram antes. A gente muitas vezes, em meio da tempestade da nossa vida, a gente quer alguma solução, então a gente vai para qualquer lado que for. Toma a atitude impulsiva que tiver que tomar. Faz qualquer coisa, porque o que a gente quer é se ver livre da tempestade. Mas deixa eu dizer, a tempestade na nossa vida chega para que a gente possa olhar a direção correta, ouvir a voz do Mestre, porque Ele continua falando, mesmo em meio à tempestade. Com certeza, havia uma certa distância. Ele não estava falando de pertinho, senão aqueles homens não teriam confundido Ele. Muitas vezes a gente vai ter que andar em direção ao Mestre, apenas porque o conhecemos. Senhor, amém, essa situação eu queria resolver desse jeito, dessa forma, mas eu vou em direção ao Senhor em primeiro lugar. Eu vou em direção ao Senhor. O que o Senhor tem? O que o Senhor quer? Como é que vai ser? Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero te encontrar. Pedro não disse do barco assim: Senhor, acalma a tempestade, porque o que eu quero é o benefício de ser livre. Não, ele fala: manda que eu vá te encontrar, porque eu vou. Está ruim, está desfavorável, mas eu vou. Não importa, se o Senhor falar, eu vou. E eu quero que o Mestre continua nos chamando, nos atraindo, dizendo para nós no meio das nossas tempestades diárias: vem, vem, vem. E minha pergunta é: será que a gente está indo? Ou a gente está esperando o benefício primeiro? Senhor, primeiro Deus, eu vou andar, olha Deus, eu vou, mas peraí, primeiro o Senhor faz isso. Irmãos, a tempestade só acabou quando o Senhor voltou com o barco com Pedro. A tempestade não acabou antes disso. As coisas da vida não vão, você entende? Elas não vão mudar de perspectiva se eu continuar fazendo barganha com o Senhor. Elas vão mudar se eu for em direção dele, não importa o que eu estiver passando. Se ele for o alvo da minha vida,
Muitas vezes, irmãos, tem situação na minha vida que Deus não mudou. Tem coisa na minha vida que eu continuo vivendo hoje, circunstâncias que eu passo diariamente, e eu continuo olhando e falo: Senhor, eu creio que Tu podes fazer. Eu creio que Tu podes fazer, mas isso não vai me impedir de continuar caminhando em Tua direção. Apesar disso, eu continuo andando, irmão. Vai chegar o dia que eu sei que vai chegar o dia que Ele vai falar assim: acalma, aquieta-te. E se Ele não falar, eu vou continuar caminhando, porque eu quero encontrar Ele. Eu não estou com Ele porque Ele vai fazer, eu estou com Ele porque eu era pobre, cego e nu, estava longe, destituído da glória de Deus, e Ele resolveu me chamar de filho, irmão. Resolveu me dar, irmãos, uma mesa para sentar, um pai para chamar de pai. Eu não estou mais sozinho, irmãos, em nome de Jesus. Se isso não for o maior benefício de todos, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu. Confesso para você que eu queria ficar pregando hoje para você até, irmãos, porque o benefício é João 3,16. O que diz João 3,16? Amém? Você precisa saber desse versículo, amém, irmão? Grava ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo seja rico, tenha bens, possua riquezas, seja feliz, tenha coisas. Não é isso? Não pereça, não morra neste mundo, mas tenha a vida eterna em si. Viva pela vida eterna. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que o Filho de Deus veio para nós, para que o que perece continue perecendo, para que nós não vivamos por esse mundo, nem pelas riquezas que Ele tem, e nem pela ilusão dessa terra, nem pelo sucesso que Ele pode nos dar, mas vivamos por aquilo que é eterno, pelo reino de Deus, por aquilo que Ele tem preparado para nós. É uma vida eterna, irmão, aonde não há choro, aonde não haverá mais lágrimas, aonde não haverá mais dor, mas contemplaremos a Sua presença para sempre. Esse é o alvo da nossa vida, é por isso que vivemos. É por isso que expressamos a nossa fé em Jesus. É por isso que Ele é o nosso Deus. É por isso que não é o Zé da esquina o nosso Deus. Por isso que não é a Maria. Por isso que não é o Pedro. Por isso que não é o João. Por isso que não é nada desse mundo. Porque é Jesus o nosso Rei. Porque não é neste mundo. Ninguém oferece vida eterna, só Jesus. E se a gente crê em Jesus, irmãos, a gente tem que viver por Ele. Para acabar, Jó 1:21. Jó. Eita Jesus, é que eu sei que eu estou falando meio. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Espera aí. Esse homem é crente? Não é possível. Porque se fosse nos nossos dias, como é que seria isso? Irmão, a gente perde um negocinho, a gente não consegue fazer uma coisa nesse mundo, a gente já está blasfemando, dizendo de Deus: onde o Senhor está, porque o Senhor fez. Ah, Deus, olha só, esse homem perdeu tudo, num dia só ele perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo. Todo mundo chegava: vim te trazer uma notícia, todo mundo com notícia ruim.
Esse homem, ele para, ele fala: Senhor, onde está o benefício de te servir? Te servir, fui íntegro com o Senhor. Olha só, me desviei do mal, assim como o Senhor fala para Satanás. Ele imagina ele dizendo para Deus: me desviei do mal. Senhor, foi um homem segundo o teu coração. Olha só, olha o que eu estou acontecendo comigo. Será que o Senhor não vê? Não é isso que esse homem diz. Ele fala: Senhor, saí nu do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Ou seja, tudo que eu conquistei, eu não vou levar quando eu morrer. Não é, você não vai levar, eu não vou levar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Fica aqui comigo, irmão. Fica aqui comigo, amém? Fica aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Você imagina o que Jó estava passando? Você imagina o que Jó estava vivendo? Porque nós estamos contando uma história, amém? Você entende isso, que nós estamos contando uma história? Que já aconteceu. Mas você já se colocou na situação de Jó? Você já se colocou em de repente tudo que você tem acabar? E minha pergunta é simples para você: como seu coração ficaria? Como seu coração ficaria? Quais seriam as suas palavras? Se tudo te faltasse, nada mais acontecer, o que você falaria? Será que você diria a mesma coisa? Senhor, amém. O Senhor me deu, meu filho o Senhor levou. O Senhor me deu riqueza, o Senhor tirou. Senhor, o Senhor quer me dar. Não, o Senhor não vai me dar, amém. Será que eu tenho isso ainda hoje? Será que eu posso dizer isso? Será que eu posso fazer essa declaração? Ou será que eu diria: Senhor, o Senhor não me ama. Também não vou mais na igreja. Também não vou mais fazer. Também não vou. Também não quero. Abandonei tudo. Vou viver outra coisa, porque o Senhor não me deu benefício. E aí, irmãos? Como é que seria? Jó 13:15. Jó 13:15. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Algumas versões ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aqui Jó não é mais a perca só de Jó. Aqui ele está enfermo, aqui ele está com chagas. E ele fala: ainda que o Senhor me mate, eu vou esperar no Senhor. Será que o nosso coração está assim? Será que a nossa visão de Deus é essa? Ou a nossa visão de Deus é o benefício? A nossa visão de Deus é aquilo que eu quero, não o que Ele quer. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. E eu não sei